Agora a gente vai seguir falando do que eu abri aqui o Balanço Geral hoje, né? Desse crime bárbaro que aconteceu em Itaperuna. 12h06, nós estamos ao vivo agora, você pode mandar aí a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, daqui a pouquinho vamos colocar aí o QR Code. A gente segue falando desse crime que está sob investigação da Polícia Civil. Uma mulher foi presa em flagrante, suspeita de cortar os 8 dedos do pé da própria mãe. E eu vou conversar agora com o Granger, ele vai trazer mais detalhes sobre essa barbaridade, hein, Granger? Barbaridade sim, que assusta não só o município de Itaperuna, mas toda a região. Nós estamos aqui realmente impressionados. A gente acredita que já viu de tudo e se impressiona da pior forma possível, né, Ana? Neste caso aí, uma filha teve a coragem de decepar os dedos dos pés da própria mãe. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu após a vítima buscar socorro na unidade básica de saúde no bairro Guaritá. O local fica próximo à residência onde o crime aconteceu. A mãe foi socorrida por agentes do SAMU e a polícia militar, na verdade os policiais militares também. E agora encontra-se internada em um hospital da cidade. Em seguida, a filha foi presa. A suspeita relatou para a polícia que o crime foi praticado por outra mulher conhecida dela de Macaé. No local da prática do crime, os policiais verificaram que só há uma entrada e saída da casa. E imagens de câmeras da rua mostraram que ninguém havia entrado e saído do imóvel. Apenas a mãe e a filha residiam na casa. A mulher de Macaé, citada pela suspeita, desmentiu a versão dela em depoimento na delegacia. A suspeita recebeu voz de prisão pelo crime de lesões gravíssimas contra a própria mãe no contexto de violência doméstica e permanece presa, Ana. Granger, obrigada. Deixa as imagens aí na tela. O Granger Ferreira já trouxe aí vários detalhes. Nós abrimos o Balanço Geral falando sobre isso. Obrigada, Granger, pelas suas informações. Está aí a sede da 143DP em Itaperuna e nós estamos aqui com o delegado Carlos Augusto Guimarães, que está à frente desse caso, que já adiantamos aqui, trouxe detalhes sobre esse crime bárbaro que aconteceu e queremos saber o que é que vem por aí agora. Quais são as novidades desse caso, uma vez que essa mulher já está presa em Itaperuna, mas o senhor também, delegado, já representou essa mulher por incidente de insanidade mental, por ela não ter condições de prestar declarações. Hoje, mais cedo, a gente mostrou aqui uma parte do senhor explicando essa questão, de que ela não tinha condições de falar, de declarar. O que acontece a partir de agora, já que ela está presa? Boa tarde, delegado. Muito obrigado por estar aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. Bem, ela foi presa inicialmente pelas lesões gravíssimas que teria praticado com a mãe. Como foi dito, os policiais verificaram as câmeras, tem um bar em frente à casa dela que foca bem na porta da residência. Então, desde a madrugada até a manhã do dia que ela saiu, cerca de 7h30, 8 horas da manhã, para ir até a unidade básica de saúde do bairro Guaritá pedir ajuda, né? Os policiais não viram nenhuma movimentação de terceiros entrando ou saindo do imóvel, ou seja, só ela residia nessa residência com a mãe, os cômodos eram contíguos, ou seja, parede com parede, um quarto para o outro. É impossível uma pessoa pedir socorro e a outra não ouvir. A gente até acredita que essa mãe poderia estar dopada também, porque há relatos de uma moça que é funcionária da UBS lá de Guaritá, de que essa autora do crime, ela ia constantemente buscar medicamentos para o tratamento da mãe. Então, medicamentos que podem ter dopado, né, e anestesiado a mãe para que ela não sentisse a dor que sentiu, porque é uma mutilação ali daquele pé. Você percebe ali que decepar 8 dedos, cerca de 8 dedos do pé, uma situação gravíssima, a pessoa devia morrer de dor ali. Enfim, então todas as diligências foram verificadas, inclusive a mulher que ela falou que teria cometido esse crime, nem ali estava no município de Macaé. Os policiais da delegacia de Macaé foram diligentes, encontraram essa mulher. Realmente, quem é essa mulher, delegado? É uma ex-colega dela de Macaé, da época que ela trabalhava em Macaé. Essa filha trabalhava? A autora do crime trabalhava em Macaé. E conheceu essa mulher que realmente frequenta um centro de umbanda lá em Macaé. Disse que na noite de segunda tem esses encontros, ficou de 7 da noite até cerca de 00:30 nesse centro, né? Disse que não compactua com nenhum tipo de prática mutilatória de pessoas. Enfim, desmentiu o álibi dessa autora.
Então, a partir do momento que nós verificamos que não havia ninguém mais no local do crime, a não ser ela, né? E quando ela foi pedir ajuda, os policiais militares e a equipe do SAMU chegaram imediatamente ao local, já verificaram que o local estava desfeito, lavado, os dedos dilacerados não foram encontrados, o sangue já estava limpo no local, o corredor todo lavado, a perícia não constatou nenhum tipo de violação ao imóvel. Ela veio com uma história fantasiosa, essa autora, dizendo que essa mulher de Macaé teria jogado pó de mico. Eu fui pesquisar na internet o que é jogar pó de mico, é desfazer alguns trabalhos negativos, de ritual de magia negra, etc. Enfim, uma história completamente fantasiosa. E aí os vizinhos relataram que ela tem problemas, distúrbios mentais, que ela já tinha desavenças anteriores com a mãe, ouviam-se gritos de discussão e desavenças dentro dessa residência. Sim. Enfim, tudo leva a crer que ela foi a autora desse crime. Inclusive, hoje pela manhã, nas redes sociais, eu recebi uma mensagem de uma moça que parece que cuida da filha mais nova dessa vítima, que seria irmã da autora, e já há relatos pretéritos de tentativa de homicídio contra essa moça. Então, eu pedi para a equipe de policiais hoje diligenciarem, localizarem essa moça para verificar se isso é verdade, para formalizar essas declarações no procedimento, para a gente saber a motivação disso tudo aí. Porque até então, tudo leva a crer que foi um distúrbio mental que desencadeou esse bárbaro crime ocorrido. Mas, delegado, nesse caso, a gente colocou um pedaço da sua entrevista dizendo que ela não tinha condições de dar declarações e que o senhor teria feito essa... em relação à questão da insanidade mental. Sim. Né? Então, o que acontece com ela agora? Ela foi presa, mas e depois disso? Já que ela não tem como declarar? Já que existe essa possibilidade de ter sido ela, né? Porque até então, até que se confirme, sim, ainda não tem. Como é que funciona isso? Eu queria entender essa parte. Na verdade, o que ela falou, a história que ela falou pra gente... Que ela contou uma versão e depois contou outra. Foi desmentida, bem fantasiosa. Sim. Entendeu? E pela feição, pelo comportamento dela e relatos de outras pessoas, o contexto todo leva a crer que ela possui algum distúrbio mental. Certo. Então, qual o papel do delegado? O papel do delegado é representar pelo incidente de sanidade mental. Certo. Ela vai ser submetida a uma perícia para saber se no momento do crime ela tinha condições, né, de verificar o caráter ilícito do fato. Entendi. É basicamente isso. Mas ela continua presa. Quem vai decidir isso é o Poder Judiciário. Certo. Eu atuei em flagrante, ela está presa, vai ser submetida à audiência de custódia. O juiz da audiência de custódia vai verificar se vai colocar em liberdade, se vai colocar em outro tipo de medida. Ele vai definir agora o destino dela. Entendeu? Com relação ao incidente de sanidade mental, isso aí pode ser que a defesa seja contra, pode ser que seja a favor, tudo vai depender de uma estratégia de defesa. Por quê? Porque a depender se ela for considerada sã ou inimputável, ela pode receber uma pena, se for sã, ou pode ficar sujeita a uma medida de segurança. Eu gosto até de citar um caso que aconteceu até na vida prática, quando eu era titular de São Fidélis. Tinha um senhor que tinha problemas mentais. Por 2 vezes, pegou um paralelepípedo, jogou na porta da delegacia e quebrou. Por 2 vezes, foi atuado em flagrante, depois liberado. Até que, numa outra ocorrência, ele começou a assediar sexualmente mulheres na rua. Aí o juiz da comarca, já verificando o potencial distúrbio mental desse cidadão, deferiu uma medida de internação compulsória, que é uma das medidas cautelares diversas da prisão prevista no Código de Processo Penal. Então, essa medida é salutar nesse sentido, que até que o processo se desenvolva, essa pessoa fique internada compulsoriamente, se ficar diagnosticado, ainda que de maneira inicial, algum distúrbio mental. Porque se colocar na sociedade, ela pode praticar outros crimes como esse e até mesmo pessoas da comunidade, já sabendo que ela é desse jeito, podem praticar a justiça com as próprias mãos, fazer uma covardia com essa moça, até mesmo matá-la. Então, é uma medida de cautela do Poder Judiciário, da legislação criminal, para que essas pessoas sejam afastadas temporariamente do convívio social. Mas nesse momento, delegado, nós estamos aqui com o delegado Carlos Augusto Guimarães, delegado da 143DP em Itaperuna, que está à frente desse caso bárbaro, mais um dos casos, que o delegado está aí à frente. E mais uma vez a gente fala aqui no Balanço Geral sobre o que aconteceu em Itaperuna, onde a própria filha tira aí cerca de 8 dedos da mãe, do pé da mãe. E, delegado, em relação a essa questão do fato dela ter a princípio, né, ter essas informações da questão da insanidade mental, existem relatos anteriores
O senhor hoje, mais cedo na gravação que colocamos aqui, falou a respeito dessa briga por questões religiosas, né? De que ela também estaria tendo alucinações. Mas existem alguns históricos antes disso, alguns episódios anteriores dentro dessa família? Sim, os vizinhos relataram, né, que ela ficava visualizando pessoas no telhado, visualizando essa própria mulher de Macaé que estaria invadindo a casa dela, né, que se esconderia na casa de vizinhos. Então, os vizinhos já relataram para a polícia essa situação toda, já inclusive formalmente já declararam isso no procedimento. Então, é mais um indício, mais indicativo de que realmente essa pessoa tinha alucinações. Agora, se no momento do crime ela teve alucinação ou não, só uma perícia forense que vai poder dizer. Mas tem uma questão também importante que vários casos a gente tem visto isso, que depois descobre-se que a pessoa tem uma questão de saúde mental. Isso não estava sendo visto, então, provavelmente pela família, pelos familiares, por amigos. Porque quando você conhece uma pessoa que tem um problema mental, né, que tem uma questão de saúde mental, precisa ser tratado, precisa ter acompanhamento. Infelizmente, hoje em dia, não temos mais, né, da forma como existiam antes, os manicômios, os hospícios, os locais que cuidavam dessas pessoas. Hoje nós não temos mais, né, em virtude da lei, que existe a lei antimanicomial. Mas estamos vendo vários cenários que se retratam de pessoas assim, que precisam de tratamento, mas não têm tratamento, não encontram e estão soltas pelas ruas. Não estou justificando que seja uma responsabilidade, um ato, ela tem problema, então ela vai fazer o que ela quiser, vai ficar solta. Não se trata disso. Mas, nesse caso, delegado, ela já tinha, então, um histórico, não tinha atendimento, não tinha cuidado e estava, querendo ou não, sendo um perigo. Não só para a família, mas a sociedade. O que nós soubemos ali é que ela tinha esse histórico, que a própria mãe também teria problemas de saúde mental. Agora, se houve o tratamento adequado, eu não sei te responder. O certo é que muitos desses casos realmente só vêm à tona quando desencadeia num crime. Sim. E aí, quando chega na esfera policial, a gente mostra o porquê, a motivação e as causas do problema. Nem tudo é problema de segurança pública propriamente dito, mas acaba desembocando em segurança pública. Então, o holofote, a luz é nesse problema de saúde mental. Diversos outros casos, eu já vim aqui conversar com vocês, sim, diversos outros casos já passei na minha vida profissional que tinha saúde mental como pano de fundo. Enfim, o problema vira um problema de segurança pública, de crime, mas a gente sabe que a causa é outra, e a doença mental é um problema que só cresce no nosso país e que tem que ser olhada, vista com melhores olhos pelos governantes, sem dúvida. Eu acompanho o senhor também nas suas postagens, o senhor fala exatamente nisso, e é até importante saber disso. Por quê? Porque é uma questão que precisa da nossa atenção de toda a sociedade. O olhar sobre a saúde mental não é só questão que envolve outros tipos de doença em relação à depressão, né, que a gente fala bastante, que falamos no Janeiro Branco, mas são vários outros pontos que, infelizmente, ocasionam em crimes que não sabemos ainda se vai ser essa confirmação, né, de se tratar por questões, né, de problemas, né, de saúde mental, e ela vai e comete esse tipo de crime. É um ponto, mas que precisa ser discutido, precisa ser falado. Como é que está essa mãe? Como é que está essa senhora que já recebeu atendimento? O que é que a gente pode falar sobre a situação dela agora, delegado? O que o senhor sabe? Nós não conseguimos ouvi-la formalmente, porque no momento que estavam fazendo diligência investigativa, ela estava no hospital sedada, porque a lesão foi gravíssima, né? Dilacerar, decepar os dedos dos pés ali, a pessoa perde muito sangue, fica debilitada. Os próprios socorristas disseram que ela não respondia a movimentos na hora que foi socorrida ali. Então, a gente preservou, assim que ela tiver alta, nós vamos chamá-la para verificar o que de fato aconteceu, o que ela tem a dizer sobre isso tudo. Então, no momento, ainda não foi ouvida em sede policial. Então, essa mãe, ela tem essa filha, né, que agora está presa. Sim. Tem outra, são duas filhas? A gente não tem essa certeza. Eu recebi a mensagem, pedi para os policiais verificarem, fazerem diligência para ver se localiza essa pessoa que entrou em contato comigo, para verificar se existe uma outra filha dessa vítima, se é a irmã mesmo dessa autora, e se houve algum episódio de violência familiar pretérita, para a gente saber se realmente, como era a vida pregressa dessa autora, como ela agia no decorrer familiar ali, todas essas nuances que envolvem a família e o crime que ela acabou cometendo. Delegado, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, por estar falando, trazendo mais detalhes sobre esse caso. Eu sei que ainda vem, não é, ainda tem o que ser investigado, e qualquer outra informação, qualquer novidade, por favor, senhor, estamos aqui para poder compartilhar. Perfeito, eu que agradeço o convite.